Muito bem, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu gostaria de apresentar para você algumas dicas em relação a materiais. Vou utilizar de base aqui uma de minhas ilustrações, tá? Eu tive a ideia e a sugestão também de um membro aqui do canal. Agradeço demais ao Pedro por sugerir esse vídeo. Então vamos lá, aqui é o seguinte. Tem aqui a ilustração, as bases divididas aqui que a gente vai fazer. Aqui eu vou fazer o tecido, aqui é a base da pele. Essa aqui é uma estrutura um pouco mais plástica, mais rígida. Aqui só a base do fundo e aqui ali fazendo a sombra ali do cabelo, tá? A gente vai fazer aqui a parte 1 e a parte 2. Então aqui é o seguinte, diferentes materiais e texturas, tá? E formas que você pode trabalhar. Primeiro, vou fazer três esferas aqui. E nessas esferas eu vou fazer as representações. Então aqui vai ser o ouro, essa aqui vai ser a pele e aqui em cima eu vou jogar uma textura aí mais plástica, tá? Uma última que eu vou criar aqui é a do tecido, por exemplo. Vou deixar ela aqui. Então vão ser essas quatro aqui que a gente vai trabalhar. Eu vou nomear elas também. Então vai ser dessa forma. A gente pode organizar assim e eu vou mostrar na prática aqui como é que vai funcionar. Então é o seguinte, deixar esse arquivo aqui bem organizado. Você sendo iniciante, nem esquenta com essas questões aqui das camadas, tá? Foca mais aqui no resultado. Aí você pode se organizar da forma que você julgar melhor posteriormente. Vamos lá, a primeira que eu vou fazer aqui é a pele. Como é que a gente pode trabalhar nessa pele? A pele é o seguinte, primeira coisa, você pode definir o tom principal. Qual que é o tom principal, né? O subtom, ele é mais amarelado, ele vai ser mais rosado, mais avermelhado. Eu vou deixar esse tom um pouco mais avermelhado para a pele, tá? Posteriormente, eu vou definir os tons de sombra. Os tons de sombra, a gente joga uma pigmentação um pouco mais avermelhada. Dependendo se for pele negra, você pode jogar um pouco mais pro púrpura, tá? Ou até o vermelho mesmo, só que com uma pigmentação um pouco mais de magenta. Cada caso vai ser um caso. Eu vou apresentar aqui num panorama mais generalizado, tá? Para a tonalidade dessa modelo aqui, mas é basicamente a mesma coisa para pele bem pálida, tá? Para pele bem pálida você vai jogar um rosinha assim mais claro. Mas vamos lá, vou jogar aqui um tom para essa sombra um pouco mais avermelhado. E eu vou trazer, nunca joga preto aqui, tá? Eu vou trazer, por exemplo, essa base de tom, eu jogo um pouquinho pro vermelho, quase todos vai ser assim. Você vai jogar um pouquinho mais pro lado do vermelho. Se for uma pele azul, joga um pouquinho mais pro lado do roxo. Se for uma pele verde, joga um pouquinho mais pro lado aqui do amarelo, tá? E aí você escurece mais. Ou joga pro lado laranja e escurece mais. Então, por exemplo, para esse tom eu vou jogar um pouquinho para cima aqui, para esse lado do vermelho, eu vou escurecer um pouquinho. Às vezes você pode até jogar mais aqui, ó, pro lado do laranja assim. Escurece só um pouco. Então eu vou ter essa sombra e eu já posso defini-la aqui, vou deixar a opacidade do pincel uns 20% e eu vou definir essa área de sombra aqui dessa forma. Agora, as áreas de luz dessa pele. Então eu tenho meio tom, eu tenho onde vai ser a sombra, você pode definir uma sombra um pouco mais escura se você quiser, ó. Joga mais pro vermelho um pouco e aí você pode definir aqui um pouquinho mais escura só, tá vendo? E agora as áreas de luz, você pode pegar desse mesmo tom, joga um pouco pro lado aqui do amarelo, pouca coisa, e puxa mais para cima. Então mais ou menos dessa forma aqui a gente pode trabalhar para criar essas tonalidades de pele. E um segredo que tem, que esse aqui é o essencial, é nessas áreas aqui da transição da luz para a sombra, a gente vai ter uma pigmentação de vermelho, que seria o sangue aqui. Então a gente vai tirar mais opacidade e a gente pode fazer, isso aqui vai ter que ser o seguinte, no Photoshop você duplica a camada, pode colocar aqui em Soft Light, luz indireta, e aí a gente define uma tonalidadezinha vermelha assim, bem suave, e tira a opacidade. Ó, é sutil e vai criar o efeito de sangue, tá? Bem nessa transição. Independente se a pele for azul, for verde, for vermelho, se o sangue do seu personagem for vermelho, né? Então você pode utilizar assim. Se for azulado, aí é interessante você utilizar a cor correspondente à pigmentação, né, desse personagem. Vai interferir na pele demais, tá? E aí, se você desejar, em algumas ilustrações isso aqui fica interessante, você pode jogar uma contraluz, né? Vamos simular aqui como se fosse uma luz secundária vindo dali, ó. Então aqui a gente teria essa estrutura da pele. Sobre textura, você pode texturizar, tem uma aula aqui no canal, a aula de sardas, posso deixar no primeiro link da descrição. Sempre texturizo com ela, tá? Eu deixei esse pincel aqui gratuito. Você pode pegar o tom mais claro e passa um pouco nas sombras. E pega esse tom aqui avermelhadinho do meio tom e passa um pouco aqui nas luzes. Tá aí, ó. Fica bem natural, tá? Sua textura de pele. Olha só, já deixei aqui apresentando aqui o resultado final, mas eu vou mostrar aqui em partes como que a gente poderia fazer
composição. Então aqui seria o seguinte, como eu já defini aqui, eu tenho a pele perfeitinha, né? Eu pego essa base aqui do meio tom, gosto de trabalhar com opacidade mais baixa. Vou pegar um tom mais escuro aqui, pegar esse tom de sombra e eu vou definir as sombras aqui no rosto dela, essas áreas mais escuras, ó. Deixar a opacidade com uns 30%. E eu gosto de definir aqui onde vão ser essas áreas um pouquinho mais escuras. Você pode deixar mais um pouco, ó, pintar aqui a narina. A narina você pode deixar bem mais escuro, tá? Só mostrar ilustrativo aqui. Esse lado direito do rosto dela aqui vai ter mais sombra. Aqui acima dos olhos, ó. Aqui também. Aqui eu joguei até uma maquiagem nela mais sutil. A gente pode fazer posteriormente também. Aqui embaixo do nariz. Aqui no arco. Isso aqui é opacidade baixa, ó. A opacidade tá baixa. E aí depois eu vou fazendo a mistura pra gente chegar no resultado final bem mais coerente. Então eu vou fazer aqui sutilmente no nariz dela. A gente quase não vê. Porém, se eu sair duplicando a camada, ela tá com bastante transparência. Eu vou colocar um fundo azulado aqui atrás, ó. Tá vendo? Ela tá dessa forma. Eu gosto de trabalhar assim, pra enxergar melhor ali como que esse aqui tá comportando. Vou deixar aqui um tom mais escurinho aqui pra narina, pra ficar mais marcado. Vou voltar aqui pra esse tom. Segue essa base dessa esfera aqui que eu passei, que esse aqui é o segredo, tá? Isso aqui, você fazendo esse exercício, tendo sucesso na execução dessas transições de cores, de tons aqui, já era. O restante é só você ir adaptando aí. Vou jogar uma sombra um pouquinho mais escura aqui no pescoço e posso partir para as áreas de luz. Então eu vou pegar esse tom aqui, vou criar uma nova camada. Aí nas áreas de luz eu pintando aqui ficou muito claro, então eu vou fazer o que? Eu vou desabilitar isso aqui para enxergar melhor. E agora as partes mais claras. Então eu vou criar um ponto mais marcado aqui na ponta do nariz, por exemplo. Essas partes que tem luz mesmo, né? Só mostrando aqui de forma ilustrativa para você ver esse contraste, como é que vai comportar isso aqui no resultado final. A boca dela eu nem vou fazer não, isso aqui é só pra te mostrar mesmo como é que a gente pode trabalhar. Aqui pega mais brilho, maçã do rosto dela. Aqui também na bochecha. Aqui vai pegar um pouco, aqui vai pegar bastante. Você pode definir umas luzes bem mais rígidas em alguns pontos, ó. Dessa forma, na pontinha assim. Aqui no arco do cupido quase sempre vai ter, tá? Nessa partezinha aqui, ó. Aqui em cima da boca também. E aí depois você pode suavizar com smudge ou utilizar um pincel redondo. Mas eu não recomendo suavizar demais não, porque é interessante ter umas quinas mais duras, tá? Umas partes mais rígidas mesmo nessa transição de luz. E agora abaixo de tudo, atrás da luz e da sombra, você pode jogar uma camada do meio tom, né? Pra fazer essa compensação. E depois a gente joga aquele tomzinho de vermelho, que vai criar um aspecto bem legal. Então vamos lá. Vou até ativar essa camada aqui de novo. Olha só, a gente vai passando aqui atrás daqueles dois. Aí a gente vai criando uma profundidade maior e uma naturalidade para essa pele, ó. Deixa eu tirar essa, ó. Aí alguns pontos que ficam mais manchados, a gente pode pegar, ó, criar aqui acima. Agora você pega o tom mais avermelhado assim, opacidade fraquinha, bem mais fraquinha, e a gente vai fazendo a junção. Você pode fazer a junção com a smudge também. Aí vai ficando bem natural a pele dela. Aí você pode texturizar posteriormente. Aqui tá até acima da luz, ó. Depois que terminar, você pode mesclar as camadas se você quiser. Ó, mesclei essas aqui, ó. Olha lá, o antes e depois. E aí a gente tira aqui os excessos, né? O que passou. Por exemplo, aqui. Olha só, se eu deixar essa camada aqui mais escura, a gente vê ali como é que tá ficando a pele. E aí a gente pode texturizar depois e utiliza na finalização essa cor, essa pigmentação avermelhada aqui, ó. A gente vai lá no topo, acima dessa camada da pele que a gente fez, soft light, e a gente pode fazer aqui essa transição bem sutil, ó, na ponta do nariz vai ter um pouco, aqui embaixo dos olhos, ó, aí fica muito natural, tá? Aqui onde a luz faz a transição, ó, que você cria o sangue ali na personagem, ela ganha um volume muito bom, ó. A pele dela fica bem natural. Deixa eu mostrar aqui antes de colorir e depois, vou até tirar essa de baixo, ó, tá vendo? A pele bem suave, isso aqui é uma base que eu joguei ali, então vou até mesclar ela com essa base, não tem problema. Tá aqui, ó, pele da personagem feita, você vai fazer dessa forma, tá? Agora pra gente fazer representação de algo metálico. Metálico é o seguinte, tem aqui a ombreira.
O metal, ele vai ter uma base de contraste muito escuro, tá? Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui com cores, né, que vai ser mais complexo para vocês. Se aplicando em metal cromado, por exemplo, um metal cinza, um metal tipo bronze, basta você trabalhar com a cor, né? Você altera a colorização lá depois. Mas, por exemplo, sempre as sombras vão ter um contraste muito alto. Não joga preto não, senão você arrebenta a imagem. Joga pro lado do vermelho. E, por exemplo, o ouro vai ter uma pigmentação assim, bem mais escura. Então eu vou lá naquelas esferas lá que a gente trabalhou e eu vou criar aqui essa representação do ouro. O ouro vai ser o seguinte, vou criar essa bem escuro, tá? Bastante escuro aqui na base. Por exemplo, aqui eu estou simulando a luz vindo do canto superior esquerdo, né? Bastante escuro aqui na base. Tem um pouco de assim. O mais escuro ainda aqui em alguns pontos, assim. Mais embaixo. Como ele reflete bastante, eu vou voltar ao tom original. Olha só. Em alguma parte aqui da superfície. E ele vai ter uma refração de luz aqui. Joga mais claro assim. Bem intensa aqui em determinados pontos. Ah, mas tá estranho ainda, não tá metal. Beleza. O charme agora é o seguinte. Questão do reflexo, como é que vai comportar? O metal ele vai refletir demais, tá? Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma estrutura mais simples. Vamos imaginar. Criar como se fosse nuvenzinhas assim. Você tem que pensar como se fosse um cenário mesmo, tá? Criar tipo nuvens assim, 3 nuvens, um rochedozinho assim. Só pra gente fazer essa simulação, tá? Algumas árvores, por exemplo, e um riachozinho assim, um laguinho. Atrás disso aqui, um céu assim, dessa forma. Você tem que levar tudo isso aqui em consideração, o reflexo do ambiente que você tá inserido ali, tá? Beleza, feito isso, vou deixar até esse cenário aqui separado. Como que isso aqui vai comportar? Leva em consideração a distorção. Isso aqui para fazer a distorção eu apertei Ctrl T. Depois eu cliquei aqui em cima, ó, estou aqui na camada, Ctrl T, cliquei aqui em cima. Se for utilizar aí no Photoshop, é assim que você vai trabalhar. Então vou criar essa distorção esférica aqui. Fazer isso aqui virar uma bolinha, dessa forma aqui. Vou encaixar ele aqui. E como é que isso aqui vai comportar? O metal ele vai refletir tudo, tá? Pontos escuros e pontos mais claros. Então aqui basta você trocar, por exemplo, se estiver trabalhando no Photoshop. Então, trabalhando no Photoshop, você pode fazer o seguinte, você pode trabalhar com isso aqui como luz indireta, por exemplo, e aí vai depender do seu metal. Tem duas coisas que você pode fazer. A primeira, se for um metal muito cromado, você vai deixar esse aqui sim, você vai pegar esse reflexo que você fez, você pode duplicar ele, joga em cima de novo e coloca ele aqui em overlay. E aí você pode vir aqui em imagens, overlay seria sobreposição, ajustes, matiz e saturação, por exemplo. Você pode tirar essa saturação ou ampliar, você pode mexer aqui no brilho, jogar um tom mais amarelo, você vai fazer um metal bem cromado, tá? Mas se você quiser um metal assim um pouco mais realista, você pode fazer o seguinte. Normalmente metal, ele tem um brilho, mas ele não refrata 100%, né? Por exemplo, o ouro assim, ele não vai refratar 100%, vai ter um desfoque. Então lá no seu reflexo, você pode vir aqui filtro, desfoque gaussiano, e você pode borrar esse reflexo um pouco. Borrando esse reflexo um pouco, numa camada acima de tudo, você pode colocar aqui, por exemplo, Color Dodge. E a gente vai utilizar o tom do metal que a gente está trabalhando. Se for bronze, vai ser mais pro laranja, tá? E aí a gente pode, deixa a opacidade aqui baixinho. Você passa aqui em alguns pontos, principalmente na sombra, e ele vai criar esse efeito muito interessante, ó, do brilho desse metal. E aí, se você desejar textura, você pode baixar texturas prontas, que eu recomendo. É bem mais tranquilo, bem mais prático. Ou você pode simular a textura também, mas para simular ela, você vai precisar de um pincel, por exemplo, pincel de cabelo, mais arranhado. E aí a gente vai fazer o mesmo pincel que você faz cabelo, tá? A gente pode passar aqui algumas ranhuras assim, uns mais claros, uns mais escuros, fino. Aí a gente pode trocar aqui para overlay depois. Basicamente nesse caminho aí. Aí se desejar, por exemplo, essa esfera um metal normal, né? A gente pode, por exemplo, vou pegar essas camadas aqui, vou mesclar com a minha bolinha principal. Se eu vier aqui tirar a saturação, pronto, virou ferro, virou aço, normal, tá vendo? Só esse reflexo aqui que tá muito intenso.
Mas aí a gente pode aumentar o contraste, a imagem, ajuste, brilho e contraste. Aumenta o contraste, tira o contraste, pode aumentar o brilho, ficar mais alumínio. A gente pode, vou dar uns Ctrl Z aqui. Você pode texturizar mais utilizando o mesmo recurso que eu usei no de pele. Olha só, passa aqui alguns pontinhos mais claros na sombra e uns mais escurinhos, mais queimados aqui na luz. Pronto, você tem o ouro um pouco mais desgastado, um pouquinho mais sujo. Então é nesse segmento, você aplica isso aqui, a gente chega nesse resultado. No meu eu fiz até com menos contrastado. A gente poderia utilizar mais contraste, mais ajuste. E deixa mais contrastado ou menos brilhoso, tá vendo? Então foi basicamente esse mesmo processo. E aí lembrando, nas quinas, todas essas quinas, o ouro ele reflete demais. Então a gente tem que vir aqui nessas quinas aqui, deixar a opacidade mais alta e faz esses reflexos, ó, que fica muito legal. Só toma cuidado para não exagerar, tá? E são só em alguns pontos, ó. Você vem assim, faz mais fininho, aí fica mais grosso na quina e passa. Aqui, ó, precisa de mais sombra, mais escuro. Essa ilustração aqui eu fiz ela mais solta mesmo, o traço. Então, por exemplo, se for fazer dessa forma, ó, pegar desse tom aqui, tira a opacidade. Com o pincel texturizado, você já faz a textura ali automática, né? Aqui eu tô trabalhando com um pincel mais texturizado. Pode jogar os tons mais claros, ó. Aqui tem uma quina, então fica interessante criar esse reflexo. Então, nesse mesmo segmento aqui, basta você fazer seguindo os formatos aí do objeto que você está trabalhando, armadura de ouro, armadura de metal. Você joga esses contrastes, você chega em resultados bem legais. Olha lá, o pouquinho que eu fiz, ó, já melhorou bastante, tá vendo? Deu muito mais volume, porque tem que ser mais escuro. E basicamente é nesse segmento aí, tá? Beleza, o próximo passo, tecido. Pro tecido é o seguinte, vai ser muito similar a cabelo, tá? Você não pode ter um pincel muito texturizado. Você pode jogar alguma textura depois. Então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui com o pincel, que ele tem essa suavidade aqui, ó. Ah, onde eu encontro os bons pincéis? Você pode ir no... Muitos deles eu compro, tá? Eu compro no ArtStation, por exemplo, é um ótimo local. Aí vai ter preços variados, pacotes tipo $10, $8, $4, $15. Vão ter muitos pincéis sem encontro, mas você também encontra muitos pincéis bons no DeviantArt. Sobre pincéis de cabelo, muito similar a esse aqui, vou deixar outra aula aí na descrição, onde você pode baixar excelentes pincéis. Eu deixo gratuito lá, tá? Já disponibilizo para você. Só clicar e baixar. Então, resumindo, você vai precisar de pincéis desse estilo aqui, certo? Então vamos retomar. Para tecido, o tecido, a variação tonal dele é mais sutil, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o meu tom de vermelho, tanto faz aqui ou aqui, eu vou jogar um pouquinho pro lado do azul, nesse caso. Pouca coisa, e vou escurecer aqui, ó. Então, como vai funcionar? Vou criar uma nova camada. Vou jogar aqui mais escuro. Nunca pretão, tá? Vou jogar aqui assim. E nesse mesmo sentido, ó, vou voltar aqui. Vou simular, por exemplo, um relevo nesse tecido, né? O tecido é algo mais delicado, assim, ó. E agora sobre a luz no tecido. A luz vai ter influência também na luz desse ambiente, tá? Mas é mais opaco. Então, por exemplo, aqui é um tom mais azulado. Vou pegar um tom um pouco mais, ó, entre o vermelho e esse azul, tá vendo? Um pouco mais rosado, assim. Vou jogar aqui. Pouca coisa, assim. Um pouco mais claro. Opacidade bem baixinha. E vou fazer aqui pequenos brilhos, por exemplo. Pode jogar sutilmente um pincel redondo e alguns pontinhos. Opacidade bem baixinha. Depois você volta com o tom principal. O tom principal desse tecido. Seria esse vermelho aqui. Vou criar uma nova camada. Você pode jogar como luz indireta, por exemplo. Só para preencher, voltar aquele tom do vermelhinho. Ó, joga de novo. Opacidade normal. O tecido vai ser basicamente esse aqui, tá? Aqui eu vou jogar outra parte aqui mais escura, assim, dessa forma, só para criar esses volumes. Então vai ser bem nesse caminho. Depois aí você pode suavizar alguns pontos e lembrando de deixar algumas quinas mais rígidas, tá? Por exemplo, onde teria uma dobra, fazer um tecido aqui num formato esférico não é fácil não, tá? Normalmente em partes esféricas, né, o tecido ele vai fazer a dobrinha. Então, por exemplo, vou juntar esses aqui para ficar mais natural. Eu vou até usar aquele efeito, ó, aquele recurso do Warp. Tem que usar na luz também. A gente pode jogar aqui moldando ele de forma mais natural, tá vendo? Só exemplos mesmo. Mas basicamente o tecido vai ser isso aí. Se você quiser
você pode adicionar uma textura depois também. Vai funcionar da mesma forma. E dentro de um contexto aí o cérebro da gente interpreta, tá? Que aquilo ali é pano, por causa das bordas, de onde ele tá colocado. A não ser que você erre demais, né? A gente pode jogar essas bolinhas aqui mais escuras e você troca para luz indireta ou overlay, que vai ficar bem mais suave. E aí, se quiser jogar textura de tecido também, você fica livre. Você acha de quilo no Google mesmo, basta procurar por textura de tecido mesmo. Você pode jogar em inglês, tá? Vai funcionar. Então, fazendo essa execução pra cá, esse aqui foi o resultado final, tá? Aí eu joguei a textura, só que aqui o tecido, ele tá reto, né? Ele não tem dobra, porque ele tá bem justo. Então aqui ele já ficou retinho. Mas o tecido é basicamente esse caminho aqui que eu fiz aqui, já explicando pra você. Aqui era uma parte mais simples. E agora a gente vai para um material ali entre eu vou mostrar o plástico, e na hora da execução eu vou fazer uma mistura entre o plástico e uma textura de um tecido um pouco mais firme, tipo bojo de sutiã mesmo, para fazer essa representação aqui. Eu posso deixar ela plástica ou ela envolta ali num tecido, né? Que eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer. Então aqui é o seguinte, esse plástico de início ele vai ter uma representação muito similar ao metal. Então aqui no caso eu vou fazer ele em tons de cinza mesmo. Eu vou jogar ele um pouco mais para o tom de azul, que vai ter o reflexo da luminosidade daquele céu. Vou jogar aqui um cinza um pouco mais escuro com uma leve pigmentação azulada. Então lembrando, o plástico de início ele vai ser quase igual ao metal. Por isso que eu deixei salvo aquele reflexo que a gente usou, que nós vamos usar ele aqui também. Só para fazer essa representação. Então vamos lá. Vou fazer aqui essa influência de iluminação, né? Mais escuro, um pouco mais escuro agora. O plástico ele não vai ter muita sombra, tá? Então aqui agora uma iluminação sutil, só para fazer essa contraluz, para ilustrar. E aqui assim, mais opaco, dessa forma. Beleza. Então aqui eu tenho algo mais plástico, né? Mais sólido mesmo. Você vê que tá liso. Sobre o reflexo. Se for algo bem mais plástico, a gente pode jogar um reflexo intenso, tá? Opacidade aqui no máximo. Você vai jogar, por exemplo, uma bolinha assim, você vai ver que vai virar uma bolinha plástica mesmo. A gente pode jogar uma bolinha bem intensa assim, outra aqui assim. Olha só, como já virou uma esferinha ali de plástico. E sobre o reflexo, vou voltar lá naquela camada lá que eu tinha salvo. O plástico ele vai ser o seguinte, ele vai fazer aquele reflexo igualzinho da esfera de metal. Só que no plástico a gente vai ter, vou posicionar aqui, um comportamento diferente da luz. Ele não reflete cor e não reflete as sombras. O plástico ele vai refletir, ele vai absorver só as luzes. Então isso aqui, nessa estrutura, ele vai funcionar o seguinte. Vou colocar isso aqui em Lighten, por exemplo, só para garantir que eu estou fazendo só as luzes. Vou posicionar ela aqui certinho, deletar os excessos aqui. E aqui agora vai ser o seguinte, você pode testar modos de mesclagem, tá? Você pode testar aqui. Então vou deixar aqui em Lighten. E o plástico vai absorver isso aqui também de forma bem desfocada. Vai ser mais ou menos dessa forma. E ele praticamente também não reflete a cor disso aqui. Então vou tirar essa opacidade. Não, você pode tirar a opacidade aqui. Então ele vai refletir em partes a luz desse ambiente. Desse jeito. Poderia fazer uma representação sutil de alguma iluminação lateral assim, só para demonstrar mesmo que é algo mais. Então dessa maneira, tá? A gente vai fazer o plástico aí. E aí você pode, numa camada acima de tudo, dependendo, joga aqui luz indireta também e joga um pouquinho da luz, um pouquinho da cor da luz aqui nele, porque tem uma sutil refração. Ele não vai absorver essa luminosidade, mas ele vai fazer de forma bem sutil ali uma pequena absorção. Não é muito não, tá? É pouca coisa. Você pode tirar a opacidade depois. Então assim, seguindo esse espaço, dessa maneira aí, você pode fazer o plástico. Aí você pode texturizar esse plástico também, adivinha? Da mesma forma, tá? Basicamente da mesma forma que a pele, só que você pode jogar mais textura nele. Ele pode ficar mais manchadinho. Você joga mais clarinho assim, mais escuro, por exemplo. Um clarinho escuro. Opacidade aqui no máximo. Eu posso fazer assim. E um mais escurinho, por exemplo, aqui assim. Luz indireta, tira a opacidade bastante. Olha lá, sutil textura, tá vendo? E aí para você fazer isso aqui mesclado com o tecido, a gente chega nesse resultado aqui, ó. Aqui basicamente o mesmo caminho, tá? E aí você pode, ó, esses vãos assim, esses vincos aqui, ó, você pode fazer igualzinho eu mostrei aqui no metal. Você pode fazer ele para criar
esse relevo, essa estrutura. Vou tirar o line art aqui. Ó, assim você visualiza melhor, tá vendo? Esse aqui eu fiz o recorte aqui já do finalizado. E aí, ó, a textura que eu joguei lá agora. E essa estrutura aqui desenhada aqui em volta, fazendo essa sombra, sutilmente refletindo a luz. Igual eu apresentei ali, ó. Aí como esse aqui eu não coloquei os brilhos tão intensos, só um pouco aqui. Se você jogar esses brilhos mais suaves, ele vai parecer um plástico mais... Vou pegar esse brilho aqui, eu vou desfocar ele, ó. Filtro, blur, gaussiano. Ele vai ficar mais neutro, tá vendo? Ele vai ficar mais neutro, vai parecer ele mais opaco. E se eu tirar mais a cor, por exemplo, vou suavizar mais ainda esse reflexo aqui, e vou tirar totalmente a cor dele. Aí já apareceu mais essa estrutura aqui, ó. Como se fosse um tecido assim mais fino, fazendo essa moldura aqui nessa estrutura plástica, tá? Sem o line art virou um ET, ficou bem esquisito. Mas é nesse caminho. Então assim, muitas informações, muito conteúdo, tá? Essa aula aqui ficou mais longa do que eu planejava, mas não tem como, e se eu fosse estender para explicar até de forma mais elaborada, esse vídeo aqui passaria de 1 hora, tá? Porque isso aqui é bem complexo e tem muita informação, muito macete, muita dica, e pode ficar confuso também. Eu posso trazer em outras aulas mais aprofundado cada um deles. Eu espero que tenha sido útil, espero que você tenha tirado proveito, que tenha entendido aí como que a gente pode simular essas texturas, e faça os treinos em esferas, tá? Você pode fazer com textura rochosa, com textura mais arenosa, enfim, você fica livre para testar aí, mas faça bolinhas, tá? Faça elementos de bolinhas. Se você tiver com dúvidas e quiser referências, basta você pesquisar, tá? Você pode pesquisar em inglês mesmo. Você pode jogar isso aqui no Google, no DeviantArt, no Pinterest, no ArtStation, esse nome aqui, ó. Materiais esféricos, tá? E aí você vai encontrar muita referência, você pode olhar, eu recomendo demais, tá? Você olha referências, faz utilizando essa base aqui. Tem diversos tipos, vai ter bolinha amarela, bolinha de água, bolinha de pedra, bolinha de fogo, bolinha de terra. Então eu recomendo demais você fazer isso, esses experimentos, para você ir treinando aí materiais. E aí depois você não olha essas referências e tenta fazer de cabeça ou olhando os materiais reais, tá? Sem ser algo que alguém já observou e abstraiu, por exemplo. Você quer fazer uma bolinha de água. Pega foto de um lago, tá? Pega foto de um copo de água e observa. Quer fazer, por exemplo, uma bolinha de vidro, pega uma taça e observa como que a luz vai comportar ali, como que ela vai projetar as sombras ou os reflexos nesse objeto e faz, em vez de olhar um material que alguém já abstraiu, mas é importante também, tá? Então você tem que fazer isso tudo aí como exercício. Então basicamente é isso, eu agradeço mais. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo tá na descrição. São mais de 55 horas de aulas completas te ensinando desde o básico da pintura digital, desde definir o seu estilo até realismo e hiperrealismo. Então valeu demais, obrigadão.